Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estação Podcast, um espaço de fé, propósito e transformação. Hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher que tem vivido o chamado de Deus de forma intensa e inspiradora, a missionária Thaís Firmino. Ela tem dedicado sua vida a servir o reino, levando o amor e também compartilhando aí com muitas pessoas e vai compartilhar conosco um pouco da sua caminhada, do testemunho dela e dessa chama missionária que arde em seu coração. Seja muito bem-vinda, missionária Thaís. Muito obrigada, pastora Clarice. Que Deus possa abençoar grandiosamente sua vida e esse podcast, que eu sei que é algo da parte do céu. Amém. Né? Nós chegamos aqui com uma agenda que foi Deus que proporcionou. É verdade. E eu sei que foi o céu que nos conectou naquela programação do sábado, dia 25. É verdade, Thaís, é verdade. Estava no coração do Senhor. E para começarmos, conta pra gente quem é você? Quem é a Thaís por trás desse título de missionária? Conta um pouco pra gente, a sua infância, enfim. Amém. A Thaís, ela é filha, é amiga, é curada, é transformada pela glória de Deus. E sou do Nordeste, né? Dá para perceber um pouquinho pelo meu sotaque. Sim. Então, nasci lá, cresci até um certo ponto e depois eu me mudei para alguns lugares, né? 7 estados e 10 cidades daqui do Brasil. E já foi o tempo em que Deus já foi trabalhando em meio a tudo isso, né? Em meio a tudo que eu vivo hoje. Então, hoje eu tenho os meus pais, moro com eles lá em Maceió, Alagoas, né? Numa terra um pouquinho mais quente que aqui, mas o que eu tenho visto é que, mediante a todo o tempo que eu passei, o Senhor sempre tem direcionado a um propósito. Sou formada em nutrição, exerci, porém, o propósito foi muito maior do que tudo que eu estava preparada para viver dentro da nutrição. Logo depois também trabalhei com social media, também tive que deixar para viver a missão. Amém, que bênção. E como nasceu essa paixão por Jesus aí e pelo chamado mesmo missionário? Então, quando eu comecei a nutrição ela me fez crescer nessa questão de querer ajudar as pessoas. Porque eu via pessoas na minha família com diabetes, com hipertensão, e eu dizia, não, eu preciso ajudar de alguma forma. E a alimentação é algo crucial para nós. Assim como também a palavra é algo crucial. Sim. Então, se a gente se alimenta da palavra, a gente vê que a gente pode se tornar mais fortes. Sim. Então, eu vejo mulheres jovens se tornando mais fortes através da palavra. E quando isso aconteceu, eu disse assim, olha, eu sei que eu tenho um propósito, Deus. E se não for da tua vontade que eu esteja com pacientes, então que o Senhor possa tirar todos, porque eu sei que o propósito é maior. E o céu, na mesma semana, em menos de 6 a 7 dias, Deus falou, tirando todos e dizendo, olha, Thaís, eu não vou poder mais seguir com você. Não vou mais poder fazer esse mês. E Deus falou algo, ele disse, porque eu te levantei para algo diferente. Eu não te levantei tão somente para estar ganhando dinheiro com a sua profissão, mas sim para que você pudesse abençoar pessoas que não têm condições. Então, aqueles que estão lá na África, que estão desnutridos, eu quero usar você para isso. Aqueles que estão no seu bairro, do lado de você, que precisam de algo para poder melhorar a sua saúde e cuidar do templo, eu vou lhe usar para isso. Então, Deus começou a me mover na área de cura também, mediante a nutrição. Olha só. E como, assim, mas o encontro pessoal que você teve com Cristo? O encontro pessoal foi um ponto fora da curva. Eu estava morando em Capela, Sergipe, e o pastor Divan, ele fez um propósito com Deus. Ele disse, eu vou chamar ela para louvar no altar. Eu tocava violão, eu não era evangélica, tocava violão nos barzinhos, nas coisas, e de repente ele disse assim, vou fazer um propósito. Ele começou a jejuar 1 mês pela minha vida. E ele disse, dentro desse 1 mês, quando terminar, eu vou fazer o convite para ver se ela vai confessar Jesus. Olha. Enquanto algumas pessoas diziam, mas isso é loucura. Mas ele estava agindo como Deus mandou ele agir. E ali, quando ele me perguntou, eu disse que queria confessar Jesus. E naquele momento foi um destravar na minha vida.
Apesar de que nossa caminhada cristã, nós sabemos que são altos e baixos. E eu, quando fui para a faculdade, eu tive um afastamento do Senhor por causa de muitas coisas que o mundo pode oferecer. Sim. E é uma das coisas que eu até gostaria de falar para as pessoas, que por mais que o mundo possa te chamar para inúmeras coisas, não tem nada melhor do que servir ao nosso Deus. Porque quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, eu não sentia mais a alegria que eu tinha ganhado naquele dia. E eu tinha que buscá-la de novo. E o Senhor falou comigo dentro do meu quarto e disse: não é isso que eu quero para você. A minha alegria não é momentânea. A minha felicidade não é momentânea. A minha felicidade, ela é eterna sobre a sua vida. E ali eu acessei uma chave na qual eu não esperava, porque a minha avó, ela teve um problema renal, e por esse problema renal foi a partir dele que eu voltei para Jesus. Porque Deus chamou o pastor para servir a ceia para ela na minha casa. Eu não queria saber mais de igreja. Nesse tempo já estava afastada e eu disse, não quero mais saber. E Deus falou, pega o teu violão. E eu disse, para que eu vou pegar o violão? Tô tão longe do Senhor. Eu tô tão distante do Senhor. E na hora que eu peguei o violão, o pastor começou a cantar a primeira canção que eu aprendi, que é aquela O Escudo de Voz da Verdade. E quando eu ouvi, eu comecei a tocar e eu saí e fui para a sala. Na segunda ceia que ele serviu, ele falou sobre a passagem que os discípulos se reuniam e iam fazer a última ceia antes de Jesus estar crucificado. Olha. E quando ele falou isso, meses depois, a minha avó faleceu 2 dias depois do meu aniversário. E eu voltei para Jesus. E a minha avó, ela foi uma grande profeta na minha vida. É importante a gente lembrar das raízes. É importante a gente lembrar de onde a gente foi gerado. E o meu testemunho, ele foi gerado na oração da minha avó. Quando ela dizia, eu vejo você cantando para Jesus. Aleluia. E não para o mundo. Eu vejo você adorando a Jesus e não ao mundo. Ela não pôde ver, mas a promessa se cumpriu. Que lindo. Me emocionei. Quando você percebeu, então, que Deus, ele estava te chamando para as nações, o momento exato, assim, fala pra gente. E o que mudou na sua vida desde esse chamado? Quando Deus me chamou, era a época da pandemia, e eu comecei a perceber as nações a partir daí. Porque pelo TikTok tá muito em alta, então muitos jovens. Inclusive conheci e me conectei a muitas pessoas que hoje caminham comigo. Amém. Então eu vi que naquele momento o Senhor estava preparando para fazer lives no TikTok. Eu fazia lives e não eram palavras só para amaciar as pessoas, mas eram palavras para confronto. E eu ficava abismada porque eu dizia, Senhor, eu tô pregando, mas são palavras que são tão duras muitas das vezes. E como as pessoas permanecem nessa live? Era um alinhamento, não é? Era um alinhamento do céu. E eu falava, Deus, como é isso? E a primeira vez que eu abri uma dessas lives, que eu perguntei, tem alguém que quer confessar a Jesus? Eu via pessoas da Angola, da Colômbia, da Venezuela, todas reunidas dentro de uma live que eu não esperava alcançar esse público. E hoje ainda tem algumas pessoas também que conversam comigo, como a Eduarda Jundo, que ela é de Angola. Então ela sempre me liga, ela sempre conversa muito comigo sobre isso e sobre como aconteceu na vida dela. E ali eu despertei, eu falei, Deus, é isso. É isso. O Senhor já me levou para vários estados e cidades e tem um detalhe. Deus falava assim para mim, você teve que se adaptar dentro de 6 meses, 3 meses em alguns lugares. Então, eu preparei esse tempo para que você crescesse no reino espiritual. Mesmo que você não estivesse entendendo. Mesmo que você tivesse que abandonar tudo quando você arrumava alguns amigos. Mesmo que você passasse por pedradas e aflições em meio ao caminho. Mas eu via a mão de Deus. E eu via que ele mostrava muito sobre isso. Se você vai para algum lugar, você tem que respeitar a alimentação daquele lugar. Então, ser um missionário é você se acostumar aonde Deus te coloca, porque quando Deus envia, ele também respalda o que ele está falando. Verdade. Só que muitas das vezes a gente não compreende o âmbito que nós estamos caminhando, mas porque estamos desatentos aos detalhes de Deus. E os detalhes de Deus são muito importantes. E quando tudo isso aconteceu pelo TikTok, depois Deus me enviou também para outros canais. E nesses outros canais conhecendo mais pessoas e me conectando. E foi quando também na pandemia eu conheci algumas pessoas de fora, dos Estados Unidos, que também oraram pela minha vida e pela minha cura.
E foram pessoas que foram grandes intercessores e foram, assim, as pessoas que mais me apoiaram. Por mais que não me conheciam, por mais que estavam longe. Mas teve um dia que dentro do hospital eu chorei e disse, Senhor, eu não mereço tudo isso. Pessoas de outro lado do mundo que não me conheciam, eu dizia, eu sou amigo da sua amiga, mas eu estou orando por você. E o que você teve, assim, nesse tempo aí? O que ocorreu com você? Porque quando Deus envia, ele sustenta. Mas existe aí um processo, não é? Sim, E esse processo muitas vezes não é fácil. é verdade. Em 2014 eu descobri hepatite autoimune. O meu corpo não reconhecia o meu fígado. Então as células, elas se debatiam com o meu fígado. E a partir disso, eu descobri porque eu estava na faculdade e eu vi o meu olho amarelo na cor daquele marca-texto. Sei. E eu falei, Deus, o que é isso? Porque a professora estava falando sobre icterícia. Olha. E eu olhei e eu disse, eu acho que eu tô assim. Olhei para as minhas mãos, vi amarelada, os meus olhos, e eu falei com a minha mãe. E eu estava afastada da presença do Senhor nesse tempo. E eu falei para minha mãe assim, mãe, eu não tô bem. Eu preciso procurar um médico. Não, isso é coisa da sua cabeça. Quando procuramos o fator antinuclear, o normal é 1/80. Ele deu 1/1380. Então ali eu falei, então agora a gente vai ter que ver o que tem que fazer. E a médica disse, olha, seu TGO, TGP e Gama GT, que são exames de fígado, estão altíssimos. Você vai ter que tomar remédio pro resto da vida. E se você não se cuidar, você vai ter que transplantar. E eu olhei assim, eu falei, Deus, eu sei que eu não tô servindo ao Senhor da forma que era para estar. Mas eu não aceito isso na minha vida. Amém. E tempos depois passou-se. Quando foi em 2022, mais ou menos em março de 2022, eu tive um problema como se fosse nos rins. E eu senti muita dor e não conseguia respirar. Eu estava em João Pessoa para cuidar da minha irmã. Quando de repente a gente teve que ir para o hospital porque eu caí no chão e não consegui mais levantar. Meu sobrinho chorando, fomos para o hospital. Quando cheguei lá, Deus falou, não é sobre você. E ele falou, Ezequiel, profetiza no meio do vale de ossos secos. Porque às vezes a gente vai para alguns ambientes e a gente acha, não, ali eu vou perecer. Não, mas foi ali que Deus gerou o ministério de missões que ele me chamou. Amém. Que foi para cura e libertação. Amém. E quando eu cheguei lá dentro, eles disseram, olha, a gente vai ter que internar você. Não temos como te liberar. Me internaram às 4 horas da manhã. Eu cheguei de mais ou menos 9 horas da noite. Quando foi pela manhã, eles disseram, não temos sangue para você. Então você vai ter que pedir doação. E foi aí que na minha rede social, Deus falou, você ajudou muitas pessoas, mas agora é o tempo que você precisa fazer esse vídeo. E nesse vídeo foram mais de 80 mil visualizações de pessoas compartilhando por todo o Brasil. Inclusive pessoas de São Paulo disseram assim, olha, se você precisar, eu pego um voo agora e eu vou doar sangue para você. Só que tem um detalhe em tudo isso. Meu sangue é O negativo. Então só recebe do mesmo tipo sanguíneo. Mas para a glória de Deus, foram 15 pessoas que conseguiram doar. E tinha uma fila de espera de mais 15 pessoas. E Deus disse, foi para esse propósito que eu trouxe você. Foi para reabastecer os bancos de sangue. Porque o seu tipo sanguíneo consegue transbordar sobre a vida de outras pessoas. Até nisso, né? Até nisso. Porque não era só sobre mim. Nunca foi sobre nós. Amém. É sempre sobre a graça e a presença do Senhor que habita em nós. E quando aconteceu, eu fiquei 1 mês e 15 dias. Tinha momentos que eu ficava sem conseguir falar, porque subia algumas coisas para a mente mesmo, do fígado. E por isso que acontecia, eu não sabia idade, não sabia quem eu era, nada disso. Eu esquecia completamente. E aí, mais à frente, depois de 1 mês e 15 dias, eu fui transferida de UTI móvel, 8 horas de viagem, dentro de uma UTI para poder ir para Maceió. Chegando em Maceió, foi no dia que eu falei, Deus, o Senhor disse que tem um propósito na minha vida. O Senhor disse que eu ia para alguns lugares. O Senhor disse que eu tinha uma missão. Então, eu vou pedir uma coisa para o Senhor. Se o Senhor é comigo e se verdadeiramente eu tenho uma missão, eu peço ao Senhor me envie uma bandeira de cada país que eu vou. Porque o médico dizia, não tem jeito, você vai ter que transplantar. Evoluiu para uma cirrose hepática. Então, ou você transplanta ou você morre. E foi quando eu falei isso com Deus e eu disse, Deus, tô esperando no Senhor. De repente, uma amiga minha dos Estados Unidos veio, trouxe uma bandeira. Só que ela disse, tem algo na casa da minha mãe para você.
Uhum. E eu disse, mas eu não vou poder pegar, eu não sei quando eu vou sair daqui. Uhum. E ali eu parei assim, eu falei, Deus, tu sabe de todas as coisas. E quando ela chegou com essa sacola, a mãe dela também estava passando por um câncer. E ela levou a sacola. E foi exatamente o que ela trouxe para mim. Foi essa bandeira Com todos. com todos os países. Então não tinha como eu dizer que não era Deus que tinha me enviado lá. E eu falei, Até os Deus, confins da terra. até os confins da terra. E eu falei assim, Tá. Deus, são pequenas orações, mas que a gente acha que não vai fazer efeito. E o que eu tenho para dizer também é que não cessem de orar. Amém. Porque a oração, ela vai surtir efeito sim, por mais que a gente não esteja vendo, por mais que a gente não esteja vivendo agora, mas eu sei que o céu vai respaldar as orações. Se estiver alinhado com o céu, vai frutificar. Amém. E aí, nesse tempo, eu falei, Deus, eu não vou orar para que alguém venha morrer para eu ganhar um fígado. Porque o transplante era necessário uma morte de alguém para que eu tivesse vida. Eu disse, eu não posso. E eu disse, Deus, eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas. Amém. O Senhor pode me dar um fígado novo. O Senhor pode me abençoar com um fígado novo. Então faz o meu transplante. Se não for da vontade do Senhor, pode me levar. Porque eu sei que eu não vou ter propósito mais nenhum aqui. Amém. E naquela mesma tarde, eu deitei e eu ouvi algo. Quando eu cochilei, eu ouvi algo dizendo assim. Primeiro eu vi uma mão tocando em cima da minha mão. E quando eu botava os braços para baixo, estava cheio de manchas vermelhas e estava dormente. E o médico falou que era normal. Eu falei, não, não é normal. E quando eu tive esse sono, eu vi essa mão grande tocando na minha mão esquerda. E eu ouvi uma canção que diz, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu o meu coração. E quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. E eu olhei para minha mãe, acordei naquele momento, eu falei, mãe, quem me tocou? Ela falou, não tem ninguém aqui nessa sala, só tem eu e você. E naquele momento eu parei assim, eu falei, Jesus, eu entendi. Eu recebi a cura hoje. Aleluia. E a partir daquele dia eu falei assim, Deus, eu não vou mais orar pedindo pela minha cura, eu vou orar agradecendo. Amém. E todas as pessoas que chegavam para mim diziam, eu tô orando para você ser curada. Eu dizia, não ora para eu ser curada. Mas como assim? Você enlouqueceu? Não. Você vai orar agradecendo a minha cura porque Deus já fez. Tempos depois ainda fui para UTI também. E quando eu fui para UTI, antes disso eu fiquei sem enxergar, sem falar e sem andar. Meu Deus. E quando Deus me levantou foi a partir de uma oração que uma amiga fez. A única palavra que consegui falar foi o nome dela. Meu pai fez a ligação pelo Google Meet. E nessa ligação foi feita a oração. Quando meu pai impôs a mão sobre a minha cabeça, eu voltei a falar. E depois de um tempo, fui para a UTI. Passei 21 dias na UTI. E foi na UTI que Deus falou ainda mais profundamente. Que era incrível como Deus, ele fazia as coisas nos mínimos detalhes. Eu mexo com mesa posta hoje com a minha mãe para mulheres. E nesse projeto que a gente tem feito, a gente tem visto mulheres sendo transformadas. Uau. E eu lembro do dia em que eu recebi uma mesa dentro da UTI. Quando eu fui tomar banho, a enfermeira ela colocou tudo muito bem arrumadinho na bandeja. E ela disse, eu olhei assim para ela, eu comecei a chorar e eu disse, que coisa linda, por mais que fosse simples. Mas ela se preocupou e eu vi o cuidado de Deus naquilo. Então, eu passei por glicemia em 840, tive que tomar insulina, nunca fui diabética. Fiquei 6 dias sem enxergar. Mas eu lembro também de uma enfermeira que ela disse assim, por que você está orando por nós? Quem precisa de oração é você. Eu disse, você está enganada. Quem precisa de oração são vocês. Eu só vim aqui cumprir um propósito. E foi quando Deus falou do girassol para mim. E ele disse, uma semente precisa morrer para gerar inúmeras sementes. A semente do girassol, quando ela passa pelo processo de esmagamento, ela gera cura. Porque o óleo de girassol ele é usado para isso. Nos hospitais, para as escaras, é passado para cicatrizar, para curar. E ele disse, além disso, ele tem a coloração amarela.
Uhum. O amarelo quer transbordar a luz, quer dizer, a luz que o Senhor coloca sobre nós e transborda na vida de outras pessoas. E em outro tempo, ele também falou sobre, além disso, quando está chovendo, nos dias frios, nos dias escuros, eles se voltam uns para os outros e eles se iluminam. E é assim que Cristo nos chama para ser. Amém. Iluminar uns aos outros, levantar uns aos outros, curar uns aos outros. Amém. E a partir de tudo o que Deus fez, ele disse, marque o culto em ação de graças, 1º de abril de 2023. Porque nesse tempo, no dia da mentira para muitos por aí, eu direi que eu sou soberano e sou de verdade. Amém. E naquele culto em ação de graças foi tudo preparado pelo Senhor. Eu não tinha dinheiro para fazer o culto, mas Deus enviou a cada centavo. Uau. E até as pessoas, de uma lista de 150 pessoas, Deus fez uma limpeza e deixou 15 pessoas. E dessas 15 pessoas, Deus acrescentou pessoas que eu nem sabia quem era, que morava no meu condomínio e estava ouvindo aquele testemunho. Meu Deus. Eu disse, mas não precisa eu conhecer, o Espírito Santo conhece. Amém. Então, o importante é o que o céu vai fazer. E ele disse, escreva 150 cartas proféticas à mão. Uau. E cada carta você vai fazer um versículo diferente e um texto diferente. Amém. E cada um dos convidados pegaram as cartas. E quando eles viam, eles diziam, é isso que eu estou vivendo. Uau. É isso que eu estou passando. E eu falei, Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, as missões, juntamente com a criatividade, eis-me aqui. Eu estou por fazer a tua vontade. E naquele mesmo ano, Deus me envia para o Chile e República Dominicana. No Chile, eu saí do Brasil pedindo para ver uma perna crescer. E eu disse, por mais que não seja eu que ore, Senhor, eu tô aqui. E quando foi num dos últimos dias da nossa missão do Chile, foi quando uma menina, uma moça, ela saiu lá de trás. E eu disse, o que você tem? Mal sabia falar espanhol. Olha. E eu, que tienes? E ali ela falou o que ela tinha. E eu disse, posso orar por você? Ela disse, pode. Na hora, peguei nas mãos dela e eu comecei a orar. Eu comecei a declarar sobre a vida dela e perguntei, você pode tirar os sapatos e ver se melhorou o tamanho da perna? E ela tirou uma palmilha mais ou menos nessa altura. Uhum. Quando ela tirou, ela melhorou 50%. Eu disse, eu posso orar de novo? E ela falou, pode. Orei novamente. E eu disse, e agora? Ela mais 5%. Eu disse, Senhor, não vou sair daqui. Se o Senhor está fazendo a obra, eu creio que o Senhor pode completar. E eu falei, Deus, esse é o momento que eu preciso fazer para ela ser 100% curada. Eu quero vê-la ser curada. Uhum. E ali naquele momento Deus falou, senta ela na cadeira, estira as duas pernas e declare, ossos, músculos e tendões. Comece a se movimentar e assim como é no céu, declare aqui na terra que está feito sobre a vida dela. Amém. Quando eu vi aquela perna vindo, eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu ria. E aquela menina, ela levanta da cadeira, dá um salto da cadeira e ela corre pro altar. E ela disse, a única coisa que eu queria era dançar com Jesus. Foi uma coisa tão simples, mas tão profunda. Porque nós temos isso hoje. Nós temos o dom da vida. Amém. E às vezes a gente não está fazendo com excelência aquilo que temos que fazer para o céu. É verdade. E eu disse, Deus, que seja assim todos os dias da nossa vida. Amém. Que a gente possa glorificar o Senhor a cada segundo. Amém. E no final do ano, quando eu fui para a República Dominicana, os meninos, foi algo também extraordinário que o céu fez. E quando eu cheguei lá, os meninos me abraçaram de uma forma que eu não esperava. E o mais impactante, quando eu me senti mais só na missão. Por mais que tivesse rodeada de pessoas, mas não é sobre as pessoas. E ali naquele momento, quando passou, eu estava quase chorando, encostada com a cabeça na janela. Quando passou um girassol pintado na parede. Oh, meu Deus. Eu falei, Deus, é isso. Eu não tenho como dizer o contrário, eu tenho que dizer o sim pro Senhor. Verdade. E antes de ir embora daquele lugar da República Dominicana, eu recebi uma canção dos meninos, que eles disseram, quero que você traduza, para você gravar aqui no Brasil. E justamente foi a palavra que tinha tudo a ver com a minha história, sem eles saberem. Falando sobre a mulher do fluxo de sangue. E essa canção, ela diz que é agora, não é amanhã e nem depois.
mas diz que a partir do momento que ela toca, instantaneamente ela é curada. Não fala que demora 2, 3 dias para ela ser curada. Não, porque a fé que ela teve foi de romper, por mais que ela não estivesse enxergando e que talvez no meio do caminho algo tentasse paralisar ela. Mas ela dizia, não, de tão somente eu tocar nas vestes eu serei curada. E ela não foi por cima como muitos estavam indo, como a multidão estava indo. Ela tocou com virtude, ela tocou diferente, então ela foi por baixo. Amém. E ali naquele momento eu entendi, eu disse, Senhor, eu entendi o por baixo. É muitas das vezes quando a gente precisa se ajoelhar e se render, se humilhar na presença. É verdade. Que bênção, glória a Deus. E, Thaís, ser missionária é viver pela fé, né? Conta pra gente mais alguns detalhes aí desse processo de confiar totalmente em Deus, sem garantia, sem planos, e assim, apenas a voz dele, obedecendo a voz dele. É, Quais foram esses maiores desafios nessa caminhada missionária até agora, assim? Fora esses que você já contou? Eu acredito que um dos maiores desafios, eu digo num contexto geral de missão, é a questão financeira. Todos nós passamos por uma situação na qual a gente fica assim, meu Deus, mas como é? O Senhor me chamou para servir apenas ao Senhor. O Senhor está dizendo que é meu patrão. Amém. Então eu tenho que confiar e descansar que Deus vai prover naquele momento. Sim. Eu fui para uma escola de missão, eu não tinha R$1 para pagar. E eu falei, Deus, e agora? Como é que eu faço? Vou passar o cartão e o Senhor vai prover. E Deus proverá. E ali eu passei o cartão, só que tinha muitas outras coisas para serem pagas. E eu falei, e agora, Senhor? Movimentei, vendi água, vendi brigadeiro, rifa e tudo. Eu fui me movimentando para conseguir fazer a missão. E eu disse, bom, eu sei fazer algumas coisas, então eu vou usar do que eu tenho para poder fazer a missão. E ali Deus foi preparando. Quando eu consegui vender algumas rifas também, e nessas rifas eu consegui arrecadar um bom valor para conseguir fazer a viagem. Só que ainda faltava, porque a viagem missionária, hoje, ter um mantenedor, né, pessoas se levantarem com o coração disposto, tem sido difícil no campo missionário. Então, naquele tempo eu disse assim, Deus, eu não tenho nada. E o Senhor está querendo me enviar para o Chile. E sem contar que no mesmo ano, Deus ia enviar para o Haiti. Por isso, nós ficamos na República Dominicana, porque estava fechada as fronteiras. Estava tendo muito conflito, muita guerra. Então, o missionário achou muito melhor a gente não ir preservar nossa vida ali na República Dominicana. E quando foi o tempo de eu terminar de pagar a última parcela para ir para o Chile, aí eu orei, eu falei, Deus, eu precisava de mais um tempinho para ficar pelo menos R$100 para poder investir, para poder comprar as coisas e vender. Né? E numa festa que ia ter do gospel lá na praia. Eu falei, eu vou vender brigadeiro, vou vender água, vou juntar meus amigos aqui que me ajudam e vou. Amém. E ali eu olhei assim, eu falei, vou fazer. Quando de repente eu falei, altera a data, Deus. E era para pagar no dia 9. Deus alterou para o dia 15. Uau. Só que teve um detalhe. Quando chega exatamente no dia 9, o grupo do Haiti falou assim, gente, a passagem está por R$1.600. Eu só tinha 1.700 e eu tinha que pagar a parcela do Chile. E eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu disse, vou pagar a do Haiti. Eu agi assim, vou pagar do Haiti. Garantia do final do ano e o Senhor proverá a que eu tenho que pagar dia 15. Amém. E ali, de repente, quando tudo aconteceu, as meninas compraram passagem ainda mais caras, o triplo do valor. Enquanto eu consegui comprar ida e volta por um valor muito bom. E quando eu cheguei no dia de pagar o do Chile, eu consegui pagar para a glória de Deus. Ele enviou pessoas, ele também me abençoou nas vendas. E assim, tudo que o Senhor tem feito, eu creio que a maior dificuldade hoje, né, do missionário é a questão do você crer e confiar. É você pisar sem enxergar o chão, mas sabendo que Deus está dizendo, pisa
que eu sustento. Amém. Enquanto nós declaramos, enquanto nós pisamos, nós estamos sendo sustentados. Amém. Porque não é fácil também nós profetizarmos aonde a gente não está enxergando. Mas a gente saber que, assim como Ezequiel profetiza no meio do vale, está dizendo que não tem vida. Mas Deus está dizendo, ei, se existe vida em você, se levanta e profetiza a vida também, em nome de Jesus, que vai acontecer. Então eu vejo que existe isso e existe também o âmbito espiritual. Amém. Porque cada lugar que a gente passa, cada estado, cada cidade, cada país tem a sua peculiaridade. E uma das coisas é que eu passei uma perseguição. Uhum. No último ano que eu fui para a República Dominicana, Uhum. um bruxo me perseguiu Uau. no caminho. Eu tenho uma cicatriz na minha perna Uau. do que aconteceu. Meu Deus. E assim, foi muito espiritual e muito forte. Uhum. Então, foi algo que eu falei, Deus, eu nunca pensei que eu ia passar uma experiência assim. Eu sabia que existia, Uhum. mas eu não esperava passar. Então, apareceu uma marca muito grande roxa na minha batata da perna, Uau. na esquerda e na direita também. Uhum. E no tornozelo, era como se uma mão quente tivesse pego assim no meu tornozelo, como se algo tentasse me paralisar. Uhum. E virou umas bolhas, como se fosse queimaduras, subiram para a panturrilha novamente. E na panturrilha fez uma cicatriz. Meu Deus. Então, ali eu vi assim, foi a mão de Deus cuidando de mim. Amém. E aí de nós, se não tivermos pessoas para interceder por nós, nos bastidores, tem que ter muita cobertura espiritual. Amém. Meu Deus do céu. E você vê aí o sustento de Deus, tanto que você falou agora no material, né? E o emocional? O espiritual você também acabou de falar. Mas e o emocional? Conta pra gente. Essa questão de viver porque assim, como eu moro ainda com meus pais, tem esse vínculo, Uhum. né? Sim. Então, inicialmente, a minha mãe, ela dizia assim, não, missionário, olha, eu vejo muita reportagem, aquelas coisas de reportagem, Sim. né? Conta a realidade que a reportagem quer contar. Uhum. Ela dizia, você não vai. Você não vai. E isso acabava comigo, me matava por dentro, porque era algo que Deus já estava gritando dentro de mim. E tem que obedecer? Né? E eu tinha que tirar o passaporte. Uhum. Só que nesse tempo Deus já tinha tirado os pacientes. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar? Uhum. E eu falei, Deus, se enviar pelo menos 2 pacientes, eu consigo pagar o Uhum. passaporte. E aí Deus naquele tempo enviou. Sim. Só que antes a minha mãe tinha dito, não, você não vai ajudar ela pro meu pai, porque ela não queria que eu fosse. Só que às vezes é necessário abrir mão de algumas coisas. E uma das coisas que eu falei pra eles foi, olha, antes de ser de vocês, eu sei que isso vai doer pra vocês. Mas eu sou dele, eu tenho que seguir a vontade do Senhor. Foi forte, né? E eles assim pararam no sofá de casa. Mas tempos depois eu consegui tirar o passaporte, tirei, deixei tudo muito bem guardado. E Deus proveu até no estacionamento do shopping, Uau. porque estava gratuito. Ele disse, tá acesso liberado para você poder ir para casa. Uhum. E quando eu retornei para casa, eu guardei o passaporte, não falei nada, fiquei quietinha. Uhum. Quando chegou no meu aniversário, minha mãe falou, tá, agora a gente vai te dar o passaporte. Eu disse, eu já tirei. Ela olhou assim pra mim, aí ela fez assim, e agora? Eu disse, agora falta o visto. Então a gente vai dar o visto pra você. Amém. E ali eu vi o trabalhar de Deus. Amém. Mas esse vínculo emocional, ele foi gerado de uma forma porque a gente é muito família. Sim. E o Nordeste tem muito isso de acolher Sim. todo mundo, abraçar todo mundo. Praticamente eu digo assim, se você pedir uma informação, a gente vai pegar você e vai levar pra dentro da casa da gente, vai tomar um café, vai dormir, vai fazer tudo, pra depois a gente levar você lá no lugar. Então, eu vi que nesse tempo também, quando eu estava hospitalizada, foi o tempo que Deus falou com a minha mãe. Amém. Porque quando eu falei pra Deus, eu disse assim, Deus, se eu não tiver mais propósito aqui, pode me levar. E eu levantei minhas mãos pra cima. Uhum. Foi no mesmo tempo, no mesmo período de tempo que a minha mãe falou com Deus. E Deus falou assim, ou você me entrega ela, Uau. ou eu guardo. Meu Deus. Então, assim, a minha mãe naquela hora, ela chorou muito. Porque ela sabia que ela precisava liberar e cortar o cordão umbilical. E cortar o cordão umbilical não é fácil. Não. Porque para ela era uma realidade muito diferente do que ela vive. Uhum. Porque ela diz assim, olha, Thaís, eu tenho medo do novo. Eu disse, eu não tenho. Se eu tiver que deixar o que eu tiver que deixar, eu tenho o quê? Se não for a presença. Uhum.
E ali, quando a primeira vez que eu fui fazer a missão lá, olha, toma cuidado, tudo. Mas glória a Deus que Deus me preparou de uma forma. E eu fui com uma equipe que foi uma bênção. E quando eu fui a segunda vez, eu já fui praticamente coordenando outras 2 meninas. Mas eu vi ali que na questão familiar, os meus pais hoje, para a glória de Deus, hoje eles me acompanham. Então eu vou ministrar o louvor, a palavra em algum lugar, eles vão comigo. Meu pai faz questão de dizer assim, eu vou dirigindo, eu vou com você. Então, o meu pai, ele não era evangélico. Olha só. Ele antes ia, mas ficava mais assim, afastadinho. E hoje, para a glória de Deus, por causa de uma oração. Amém. A oração, ela pode muito seus efeitos. A oração do justo, ela pode destravar coisas que a gente nunca acessou. E quando chegou no final do ano de 2024 para 2025, a igreja estava com uma campanha que dizia 2025 é o ano da colheita. A nova estação chegou. Amém. E eu falei, Senhor, o Senhor está falando isso aqui, então deixa eu colocar um pedido muito especial. Salvação do meu pai. Amém. E eu entreguei no altar. Eu ia para a igreja de um outro amigo, só que de repente ele acabou adoecendo, a pressão subiu demais e ele foi hospitalizado. Quando eu fui visitá-lo, meu pai disse, eu vou. E a minha mãe falou, eu vou também. Meu sobrinho foi. E esse amigo meu, ele é muito usado por Deus também. E ali ele fez, Tatá, toca o violão, vai, canta aí. E eu falei, não, a casa é sua. Você que faz o culto. Só vim aqui para glorificar o nome do Senhor e adorar junto com você. Amém. Naquele momento, Deus tomou a vida dele. Meu E ele falou tudo que meu pai tinha escrito na cartinha do No final de hospital. ano. Isso não, foi na casa dele mesmo. Na casa dele. Isso. A gente foi até a casa dele visitá-lo. Eles E têm aí... casa, no caso. É. Aí, quando ele falou tudo que meu pai tinha escrito na cartinha. E ele perguntou se Deus falou com você hoje. E se Deus foi de verdade com você hoje. Eu peço que o Senhor, se o Senhor quiser confessar a Ele, levante a sua mão mais alto que você puder. Exatamente naquele período de tempo onde o Senhor se encontrava com Adão e Eva no jardim. No fim da tarde, ao cair da tarde, o meu pai levanta a mão e confessa a Jesus. E ali naquele momento eu e minha mãe caímos em prantos, começamos a chorar porque era algo que a gente orava muito. E o meu pai, ele foi liberto da bebida também. Foi algo que assim também foi muito sobrenatural, porque eu estava em uma batalha de oração. Eu ouvi a porta do quarto abrir e fechar e eu não sabia quem era, achei que era minha mãe. E quando o meu nariz começou a sangrar muito dentro do quarto, uma batalha espiritual muito forte. E eu estava com as irmãs no meet, eu falei, irmãs, continuem orando. Continuem intercedendo. Quando eu cheguei na sala, meu pai disse, meu pai tá dormente. Eu peguei o óleo ungido, passei na mão, comecei a conversar com ele e orando. E pedindo para Deus libertar. Quando, de repente, eu passei para ir para a cozinha já 4 horas da manhã, ia só tomar uma água. E eu vi o copo de uísque no braço do sofá. E eu falei assim, Deus, eu não posso fazer nada. Tá nas tuas mãos. Eu já tinha pensado, sim, em bater em alguma bebida e derrubar ela, cair no chão, sem querer, né? Sem querer, querendo. Mas o Espírito Santo me repreendeu. Sim. E ele disse, não. Tira a mão. Não, porque não é você que vai fazer. Aleluia. E ali, quando foi no outro dia, meu pai chega na cama, fala com a minha mãe e diz, olha, te amo. E de repente ele dormiu, ele disse, amanhã você vai ter uma surpresa. Quando foi pela manhã, meu pai pegou todas as bebidas que ele tinha. E ele jogou pelo ralo. Meu Deus. E depois ele estava contando testemunho na usina que ele trabalha. E ele dizendo assim, olha, eu fiz assim, assim. E teve um rapaz que ele falou assim, e por que você não me deu? Ele disse, o que não serve para mim, não serve para você. E ali eu vi o meu pai totalmente transformado. E ainda no ano 2025, colhendo no dia 1º de janeiro de 2025 a salvação do meu pai, ainda no mês de abril, eu também tive a oportunidade de ver meu pai se batizar nas águas e participar com ele do batismo. Então, hoje, meu pai, eu posso dizer, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Antes, o Senhor já tinha me mandado virar uma chave. Então, quando o Senhor mandou acessar a chave, muitas das vezes a gente declara, eu e minha casa serviremos. Só que Deus mandava dizer, eu e minha casa servimos. Traga para hoje o que você quer viver amanhã. Profetize hoje o que você quer viver amanhã. Amém. Então, use os versículos, use a minha palavra, profetizando ela na sua vida para os tempos de hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E você teve algum momento assim que você já pensou em desistir? Enfim. Com certeza. É. Todos os dias a gente
vê que um gigante se levanta. E uma das vezes que eu mais pensei em desistir foi por causa das perseguições. E a gente sabe que o Senhor vai dizer que no mundo tereis aflições, Amém. mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Então era ele dando uma segurança e uma força pra gente, dizendo: olha, por mais que você não esteja vendo agora você vencendo, eu te fiz mais que vencedor. Você é filho, você é herdeiro, você é filha, você é herdeira. Então é o tempo que eu levanto você pra dizer: ei, peraí, fica forte, porque eu vou começar a te preparar. Amém. E no tempo que eu mais pensei em desistir, Deus me fez lembrar de onde ele me tirou. Deus me fez lembrar que passar pelo leito, nem todo mundo passaria e suportaria. Nem todo mundo teria uma força para poder apoiar mais do que para receber apoio. E quando as perseguições elas começaram, eu falei assim: Deus, eu não sou nada sem a tua presença. Eu não sou nada sem a tua graça, sem a tua glória, eu não sou ninguém. Mas se o Senhor me escolheu, então me sustenta. Amém. Eu preciso aprofundar as minhas raízes. E ali eu falei assim: tudo é para glorificar o nome do Senhor. Eu não quero aplauso, eu não quero honra, eu não quero nada. Mas eu quero fazer a tua vontade. E o Senhor me disse uma coisa muito importante. Filha, toda perseguição que nós passamos é para um crescimento maior. É para um amadurecimento. Então, naquele tempo eu vi uma mudança realmente de uma estação na minha vida. E Deus falava: não tem como você viver o novo pegando as suas roupas do Nordeste, por exemplo, e vindo para São Paulo, porque você vai sentir muito frio. Você tem que mudar as vestes a cada estação. Amém. E eu falei: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Então eu prefiro permanecer. Por mais que seja difícil, por mais que seja duro, por mais que madrugadas eu tenha chorado, tenha me desesperado e dito: eu não quero mais isso. Porque é muito mais fácil a gente querer abrir mão de algo do que a gente querer fazer a vontade do Senhor. É verdade. Porque às vezes é uma prensa. A azeitona não tem como extrair o azeite dela de qualquer forma. É verdade. É necessário que ela passe pela prensa para extrair o melhor azeite. E ainda assim é coado, é passado por diversos processos. E esses processos é que fazem a gente aprimorar tudo que a gente vive em Cristo. Então, desistir, Deus falou para mim, não é opção. Não tem essa palavra mais no seu dicionário. Desistir não é mais para você. Amém. Por mais que seja difícil. O que eu quero dizer hoje é que não é opção. Amém. Não é opção sobre a sua vida. Não é opção sobre a vida de quem está nos ouvindo. Amém. A opção que Deus dá é avance. Amém. Eu vejo em Provérbios capítulo 30, vai falar sobre a aranha. Vai dizer que ela tem o acesso, ela vai acessar, ela vai chegar a palácios de reis. Amém. A aranha, ela tem algo importante dentro dela. Ela tem a cera. A cera, ela vai construir a casa dela. Quem é dona de casa vai entender a gente agora. Porque quando faz aquela limpeza naquela teia, no outro dia, ela está no mesmo lugar. E Deus falando comigo e dizendo: olha, tá vendo? Ela tem constância. Ela não desiste. Ela permanece. E além disso, ela também caminha em lugares em que muitos não podem caminhar. Quando o inimigo vem para tentar atacar ela, o inimigo cai na teia e fica preso. A aranha vai lá e começa a brigar com ele? Não. A aranha, ela simplesmente espera ele perder as forças. E quando ele perde as forças, a cera que ela tem dentro dela passa um bálsamo sobre as patas. Ela caminha sobre a teia, aonde o inimigo dela não pode caminhar. Ela envolve o inimigo com aquela teia. E o último detalhe, ela se alimenta dele. Ela faz do inimigo um combustível. Ela faz das pedradas um combustível. Ela faz das lutas um combustível. Ela faz de tudo aquilo que tenta oprimi-la um combustível. Então, por mais que seja um ser pequeno, mas traz um grande ensinamento. Que importante é quem habita em nós. Amém. Somos apenas vasos de barro, com um tesouro escondido dentro. E esse tesouro é a presença do Espírito Santo. Amém. E onde a presença habita, tem que cair por terra tudo o que o inimigo tenta para paralisar ministérios. Amém. É o tempo da gente despertar. Amém. É o tempo das Esther serem despertadas. Amém. É o tempo da gente confrontar no reino espiritual com ousadia
e dizer, não, o inimigo não vai me vencer. Amém. Aquilo que é um principado, uma potestade, um hoste espiritual que está tentando me paralisar, não tem poder de governo sobre mim. Porque quem governa em mim é o Espírito Santo. Aleluia. E quando Deus falou comigo das mesas, foi exatamente isso. Desperta, Esther. Amém. É para mulheres se levantarem, não pararem. Amém. Não estarem escondidas no oculto, na caverna, mas elas serem içadas, elas se levantarem de uma forma e dizer, ei, você tem força em Cristo Jesus. Você tem poder em Cristo Jesus. Então, o que eu vejo é que nós não podemos parar no primeiro obstáculo. Porque Deus vai trazer sempre novas coisas. Todos os dias a gente vai ter algo para combater. Mas uma coisa é certa. Se Cristo comigo vai, eu também vou. Aleluia. Então, o que te fez permanecer firme no campo, mesmo diante das lutas, foi a presença de Deus. Foram os sinais também, né? Nos mínimos detalhes. Uhum. Eu acho interessante porque quando eu estava em UTI também, Deus me mostrava um passarinho, ele bicava na minha janela. Todos os dias. Ele passava lá na janela e bicava. E eu falando, Deus, eu tô entendendo, o Senhor tá falando comigo nos detalhes. Às vezes era uma borboleta. E na coloração que eu gosto, amarelo. E eu falei, Deus, são muitos detalhes, mas que fazem a gente permanecer em muitas confirmações do que o céu tem. Uhum. Então, eu vejo que muitas das vezes a gente desiste por tão pequenas coisas. Verdade. Mas Deus está dizendo, olha, é nos mínimos detalhes que eu tô falando. Às vezes não é como você pensa. Às vezes a gente espera algo extraordinário e ser aquele mover de uma forma tremenda. Só que Deus quer falar com a gente, às vezes, no silêncio do nosso quarto. Verdade. É quando a gente tá derramado no chão chorando. É quando a gente tá naquele momento que a gente diz assim, meu Deus, a presença tá tão forte que eu vou deitar aqui e eu vou permanecer. Existem experiências que a gente nunca vai conseguir viver arrodeada de pessoas. É só nós e Deus. É verdade. Então, o que eu vejo é que esse tempo que Deus me fez permanecer era nos tempos em que eu entrava no meu quarto, fechava a minha porta, estava em secreto com o Senhor e começava a tocar. Inclusive, louvores surgiram a partir de cada tempo dessa intimidade. Que Foram bênção. projetos sendo escritos. Então, eu sei que o Senhor ele tem escrito novos projetos para muitas outras pessoas. Amém. Mas é necessário acessar esse lugar de presença. Nós temos perdido o tempo da presença por causa da distração. Verdade. A distração não pode nos matar, não pode nos paralisar. Mas é o tempo em que a gente precisa acessar esse âmbito para a gente entender e compreender o que a voz de Deus está falando. Enquanto a gente não compreender o que a voz do Senhor está falando, a gente está andando em círculos. É como o povo andava, o povo de Israel. Era 40 anos, ó. 40 anos. Rodando no mesmo lugar. Por quê? Não entendia o propósito, não ouvia a voz de Deus, preferia ouvir a voz de dentro do que a voz do alto. A voz de dentro vai nos dizer coisas que vai agradar a nossa carne, vai agradar o nosso ser, Sim. mas muitas das vezes não vai agradar a Deus. E a voz de Deus, ela nos confronta a renunciar. A renúncia hoje tem sido uma pauta que eu vejo que muitas pessoas precisam ter essa liberação. Dizer, olha, se Deus está me mandando fazer isso, eu preciso fazer. Eu tenho que ter o temor da voz do Senhor. Então é exatamente como diz uma canção, né? Eu preciso calar todas as vozes, menos a dele. A dele tem que permanecer. Porque se eu não ouvir ele, eu vou morrer. Mas se eu ouvir, eu vou ter vida. E é isso que Deus está nos chamando hoje. É para esse tempo de um secreto. Porque no secreto, Deus sabe quem nós somos. E a partir do momento que Deus sabe quem nós somos, nós não precisamos dar explicação para ninguém. Eu vejo algo que, assim, o que aconteceu com Davi e Saul é interessante porque tem um sacerdote que Saul confronta ele. E quando ele confronta, ele diz, por que você foi consultar a Deus para saber sobre Davi? Só que o sacerdote estava fazendo o que era certo. Porque Deus conhece melhor cada um de nós do que qualquer outra pessoa. A gente pode chegar com uma imagem muito bonita, mas a gente não está bonito por dentro. Mas a gente tem que estar primeiro bonito por dentro, para exalar para fora. Amém. Então eu vejo que esse tempo de presença e derramamento é necessário ser gerado para um povo que tem desistido de viver grandes propósitos na presença do Senhor.
É verdade. Então, hoje eu vim falando até no caminho com as meninas. E eu disse, sabe o que é interessante? Antes de sair de casa, eu vejo crianças que têm se derramado na presença do Espírito. Amém. Eu vejo crianças sendo batizadas no Espírito Santo. E nós, que já temos um entendimento, como nós estamos na presença? E eu me inspirando ali nelas, porque eu disse, meu Deus, a gente precisa disso. A palavra do Senhor diz, o reino é delas, das crianças. Das crianças. Então a gente precisa se jogar no chão, sabe? Se derramar e não perder nem um segundo do tempo da presença do Senhor. Porque não sabemos até quando nós estaremos aqui e com o tempo para adoração. Thaís, você fala muito sobre o chamado às nações. Conta pra gente, aqui no Brasil, quais foram as regiões, os estados que você já serviu e as experiências que te marcaram aqui na nossa nação maravilhosa. Amém. Então, eu iniciei em Alagoas, né? Então, Uhum. na minha cidade eu sempre fazia evangelismo, principalmente no dia do meu aniversário. Então, eu gostava muito de sair para um caça ao tesouro. Então, eu orava a Deus, perguntava especificamente uma cor de roupa, uma cor de cabelo. E quando chegava naquela pessoa, eu entregava uma palavra para aquela pessoa. Então, no meu aniversário, costumava fazer isso. Olha. E também servindo nas outras missões, que era coisas de rua mesmo, missão de rua, para poder abençoar a vida das pessoas. E aí, Deus começou a soprar. E quando Deus sopra, a gente sabe que as coisas começam a se movimentar de forma diferente. Sim. Eu já tinha muito isso também de conexões com pessoas de outros estados. Sim. Então, por morar em outros estados, eu conhecia, mas também teve outras pessoas que veio através da internet. Sim. E quando eu cheguei aí já para João Pessoa, né, para ministrar a palavra lá, louvores, palavra. Já fui também para Fortaleza, Ceará. Já vim para aqui para São Paulo, né? Sim. Vim cumprir uma missão também aqui em São Paulo. Já fui para Pernambuco, já fui para vários, porque assim, como é uma cidade assim muito extensa, um estado muito extenso, Sim. então tem muitos interiores e a gente vai muito interior. Então é um trabalho muito bonito. Inclusive estou indo também para o interior de Alagoas por esses dias. E quando eu for para lá, vai ser justamente para missão. É uma igreja que está em construção. Então a gente vai para servir nessa igreja. Vai eu e minha equipe para lá. Que bênção. Como a gente já foi também para o interior de Pernambuco para levar cestas básicas, né, doações e para glorificar o nome do Senhor. Então, mediante a tudo isso, tem muitas experiências que eu assim fico ainda assustada, né? A gente fica assustado com o poder da glória de Deus. Uma delas aconteceu em Anadia, Alagoas. Eu fui para lá e de repente eu estava louvando no altar, ainda ia trazer a palavra, e o Senhor me mandava descer do altar. Olha. E ele dizia, desce do altar, vai e impõe a mão sobre o ventre da líder de jovens. Eu falei assim, Deus, mas o que eu vou fazer? O que o Senhor está preparando aí? E eu falei, amém, eu vou. Quando eu desci, Deus dizia assim, diga a ela que o diagnóstico foi cancelado. Amém. O que ela ia pegar na segunda-feira não vai dar o que o médico disse. Amém. E eu falei, meu Deus, é muito forte. Mas só que teve algo ainda muito mais estreito na palavra que Deus me entregava. E ele dizia, diga a ela que ela vai gerar. Uau. Ainda esse ano. Nós estávamos no mês de outubro. Dia 18 de outubro. Meu Deus. Eu falei, Deus, faltam menos de 3 meses. Como é que eu vou entregar algo assim? Eu posso matar o sonho de alguém se isso estiver fora da vontade do Senhor. For uma coisa do meu pensamento, for uma coisa minha. Então, eu vejo muito isso, que tem muito esse... Sabe, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que saber direcionar e discernir mesmo a voz do Senhor. E ali eu falei, Deus, o Senhor tá mandando entregar, eu vou entregar. E ali, quando foi dito para ela que ela iria gerar ainda esse ano, no ano 2024, o esposo dela parou de tocar bateria e começou a chorar. Ela começou a chorar. E eu fui trabalhar no Rio de Janeiro para poder fazer a social media, né? Quando chegou no dia 2 de dezembro, eu abri meu Instagram. E quando eu olhei, tava passando algumas coisas, quando eu olhei, tinha uma foto do esposo dela chorando. E ao lado tinha o teste de gravidez positivo. Que lindo. E hoje
né? Tem a Alissa, né? Que é lá de Anadia. Eu estou indo novamente para lá para Anadia, mais uma vez tenho uma oportunidade. Eu vou conhecer a Alissa, vou poder pegar a promessa da minha irmã nos braços também. Que bênção. Então são experiências assim que são muito confronta no reino espiritual por a gente ser assim, eu sou tão pequeno, como é que isso vai acontecer? E lá no Nordeste a gente tem muito culto no lar. Uhum. Então, alguns cultos nos lares, a gente tem vivido também experiências extraordinárias. Cura de leucemia já aconteceu. Secamento de câncer. Uau. Famílias confessando a Jesus que não tinha mais jeito. Pessoas sendo libertas de depressão, de ansiedade. Então, são coisas que, nos mínimos detalhes, Deus está começando a fazer. Amém. E uma das outras experiências que me marcou foi um culto de crianças, Uhum. em que Deus me colocou dentro daquele ambiente. Eu nunca tinha pregado numa conferência infantil. Olha. E Deus me chamou pela primeira vez. E mandou falar sobre João 14. E ali naquele momento, quando eu estava começando a ministrar, eu falei, Deus, como é que eu vou fazer? Eu não sei muito ministrar para crianças. Eu consigo conversar, me conectar com elas. Mas o ministrar é totalmente diferente. Uhum. E ali naquele momento, depois do louvor, da adoração, Deus falou assim, olha, você acredita que tem pessoas que estão incrédulas aqui? Tinha mais de 50 crianças. Uau. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, ministrar para 50 crianças e elas ficarem quietas? Para o ser humano é o quê? Impossível. As crianças vão sair correndo, vai acontecer alguma coisa. De repente, todas ficaram sentadas Uau. e atentas, ouvindo tudo. Meu Deus. E eu falei, Deus, isso não é normal. Não. Isso é o Senhor, a tua presença está sustentando elas aqui, segurando elas aqui. E quando Deus falou sobre essa questão da incredulidade no ambiente, eu falei assim, mas Deus, como assim? Tem adultos que estão aqui acompanhando as crianças que não estão crendo. E eu falei, meu Deus. Meu Deus. E Deus falou, chama essas 3 meninas, unge as mãos dela. E chama aquela irmã ali, que está com, ela estava com um negócio no punho, Uhum. para poder imobilizar. Aham. E aí ele falou, chama as 3 crianças, porque a gente vai orar por ela e ela vai ser curada. E eu falei, meu Deus. Chamei as crianças e começamos a orar. Essas crianças choravam pedindo a cura da mulher. E eu falei, Deus, o que é isso? E ali naquele momento eu falei assim, agora vamos levantar uma intercessão. E começamos a levantar. Quando de repente essa mulher, ela começou a chorar muito. E ela disse, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou sentindo mais nenhuma dor. Os movimentos que ela não fazia, ela voltou a fazer, ela foi curada instantaneamente. Isso foi no início do culto, não foi antes da palavra, foi depois dos louvores. Então Deus, ele se move no cronograma que ele quer. Amém. Às vezes a gente quer comandar o cronograma do céu. Mas só que o Senhor estava mostrando, não, eu estou fazendo da forma que eu quero. Amém. E ali quebrantou os adultos para que o ambiente viesse a ser gerado um ambiente de glória e de presença. Amém. Glória a Deus. E isso é assim, é ser mulher em missão, né? E o que você diria para as mulheres que sentem o chamado, mas ainda têm medo de ir? Aquela câmera ali. Então, para você, mulher, o que eu quero dizer para você é que o medo não pode te paralisar. Esté, ela foi uma mulher que ela teve que ter um posicionamento e se colocar na brecha. Por mais que tudo pudesse dizer o contrário ao redor dela, ela precisou se movimentar de uma forma diferente. Aleluia. O seu chamado, ele está sendo ativado nesse dia de hoje que você está ouvindo essas palavras que estão sendo declaradas. Eu creio que em nome de Jesus você vai viver um novo tempo e você vai acessar um novo tempo. Você não vai mais viver da forma que você estava, querendo parar, querendo anular. Porque o Senhor te chamou para ser enviada como flecha. O Senhor te enviou para ser enviada de forma diferente e não como você pensa que é. Às vezes nos sentimos pequenos, sim. E nós somos pequenos diante da grandeza do Senhor. Mas o que eu quero dizer para você, mulher, é que você tem um chamado lindo e você não pode parar esse chamado em você. Você precisa transbordar na vida de outras. É sobre você entender que nunca foi sobre nós. E é sempre sobre Ele e sobre a presença do Senhor sendo derramada na vida de outras pessoas através de nós. Somos apenas instrumentos e o Senhor vai nos movimentar para esse tempo. Aleluia! E como é manter esse fogo aceso e o coração sensível à voz de Deus? Como é? Inicialmente, quando eu pensava, meu Deus, como eu vou manter a chama acesa? Uhum. E depois Deus me falou,
É algo tão simples. Às vezes nós complicamos tanta coisa. Verdade. E Deus dizendo, não, filha, você não precisa estar 24 por 48 horas em tal lugar específico. Uhum. Mas esteja conectada comigo 24 por Uau. 48 horas. Uau. Nós temos que ter ligação no céu. Ah, eu tô lavando um prato? Amém. Vou lá, tá conectada com o céu. Amém. Tô tomando banho? Tô conectada com o céu. Tô indo pra feira? Conectada com o céu. Vou vestir uma roupa? Eu tenho que estar conectada com o céu. Então isso faz nos ser dependentes da presença. Uhum. Quando nós somos dependentes da presença, não tem como o fogo se apagar. Amém. Não tem como a chama se apagar. Porque a própria oferta de sacrifício somos nós. Aleluia. A própria lenha somos nós. Amém. E o nosso coração é um altar que é preparado para o Senhor. Por isso que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Aleluia. As fontes de vida vêm do nosso coração. Por isso que a gente não pode entregar para todo mundo. Uhum. Então, para manter a chama acesa, você tem que caminhar com pessoas certas que também vão ativar você. Isso é muito importante. Ter mulheres que vão alavancar você, ter homens de Deus também que vão alavancar você. Verdade. A questão é que as nossas escolhas, elas geram algo no reino espiritual. Então, se eu escolho caminhar com mulheres de Deus, eu também vou viver coisas extraordinárias de Deus. Mas se eu não escolho, muitas das vezes eu vou preferir me esconder. Uhum. Então é o tempo que eu vejo o Senhor dizendo assim, olha, quer manter a chama acesa? Então caminhe com pessoas que vão manter a sua chama acesa e não vão jogar água nela. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo isso. Agora vamos para uma dinâmica. Eu quero que você descreva em uma palavra o que é missão para você. Missão para mim é entender que nunca vai ser o que nós queremos, mas sim a nossa disponibilidade para o céu. Amém. O céu está procurando aqueles que estão disponíveis. Vai dizer assim, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso é missão. É os filhos e as filhas se manifestarem aqui na terra. E realmente dizer, eis-me aqui. Amém. É o tema da missão, eis-me aqui. É verdade. É o ID, né? É o ID. Aceitarmos esse ID, respondermos a esse chamado tão lindo e tremendo do Senhor, não é? E agora, deixa uma palavra para quem está nos ouvindo e sente o coração assim queimando, mas ainda não deu esse primeiro passo. Amém. Eu acredito que um versículo que sempre fala para minha vida, sempre falou. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aquilo que ainda não foi revelado, aquilo que seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, que a sua boca ainda não falou, que você ainda não sentiu o cheiro, mas que você já começa a declarar profeticamente. Amém. Porque ele diz, no poder do clamor eu vou começar a trazer respostas nas quais você ainda não tem. E eu vejo justamente essa necessidade de clamarmos mais. O clamor, ele vem do profundo da nossa alma. Amém. Não é de qualquer jeito e não é de todo jeito. Amém. Então, se você necessita desse tempo de uma ativação, desse tempo de um viver, um mover espiritual, comece pelo clamor. Comece se rasgando na presença. Porque a partir disso o Senhor vai começar a trazer respostas para aquilo que talvez dias antes não tinha resposta. Mas é a questão do pisar e dizer, Senhor, bota o chão, porque eu sei que o Senhor vai sustentar quando eu pisar. É isso que é viver um tempo de um avivamento dentro da missão. E não deixar a chama apagar. Nunca. Aleluia. E essa é uma palavra, assim, que é uma convocação do céu mesmo, né? É um chamado de Deus, é um envio dele e o sustento dele também, né? E nós estamos indo para o encerramento. Que triste já. Já. Verdade, eu tô sendo muito abençoada. E eu quero te agradecer por compartilhar a sua história e inspirar tantas pessoas assim como eu, né? Você tá me inspirando com a sua fé, com a sua entrega. Que Deus continue te sustentando, te abençoando e te levando a lugares como você mostrou nessa bandeira aí, até os confins da terra, onde Ele te enviar, e que haja sustento, haja provisão, haja tudo que você precisa. Amém.
de material, não é? De sustento e no seu emocional também, e Amém. na sua vida espiritual. Serei uma intercessora também a partir Amém. de agora. Vamos estar aí conectada. Amém. E eu Amém. agradeço ricamente, né? Essa honra de estar aqui, de sentar com a mulher de Deus Ah, e de lhe dizer algo que você não sabia, mas que eu, quando eu fui fazer a escola de missões, uma jovem me escreveu uma carta sobre o megafone. ah, E quando ela falava do megafone, ela dizia: a sua voz será ouvida onde você nunca imaginou. uau. Essa porta que foi aberta para acesso foi de Deus. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para sua vida. Amém. Não deixe de ouvir quando Deus colocar no seu coração. Amém. Não é porque eu tô aqui, não. Amém. É porque o céu tem feito coisas extraordinárias, na qual você nem sabe, mas tem testemunhos que vão ser contados. Tem testemunhos que vão ser levantados. Porque às vezes a gente faz e a gente só faz aquilo que é a disponibilidade do nosso coração. Sim. Mas no secreto, Deus está movendo pessoas, está curando pessoas, transformando pessoas. E chegarão testemunhos. Eu creio. Chegarão testemunhos de cura, de libertação, de transformação. Amém. Porque assim como é a logo, ela é uma árvore com raízes Amém. e raízes profundas. Amém. Mas o megafone, ele precisa de quê? De alguém para ouvir. Sim. E justamente tem o fone. E quando foi esses dias, até um pastor, ele falando, eu botei o meu megafone para consertar. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Quando passamos numa parede, tinha uma mulher desenhada com um megafone levantado para cima. Eu disse, Senhor, o Senhor está levantando vozes para esse tempo. E você é uma voz profética para esse tempo. Amém. A sua voz não é apenas para uma comunicação numa rede social. Amém. Não. É porque o céu vai começar a enviar a sua voz, assim como o Senhor disse para mim, como um megafone. É para chegar em lugares que algumas coisas não vão atingir, a nossa voz natural não vai atingir, mas o megafone ele vai atingir inúmeros lugares. Então eu creio, e o que o Senhor me dizia era: diga a ela que se prepare, porque virão testemunhos que chegarão de uma forma tão extraordinária, na qual ela vai ver a presença de Deus tomando ela em meio aos ambientes quando ela começar a ler. E ele diz, não se retenha, só se lance ao altar. Amém. Assim como aquela mulher do frasco que quebrou aos pés de Jesus e exalou o perfume, a essência suave. Assim o céu vai se mover na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou me segurando aqui para terminar. E se essa conversa te edificou, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essa mensagem. Siga o Estação Podcast nas redes sociais e continue conectado conosco, ampliando o reino, porque cada estação tem um propósito. E o propósito de Deus, ele é perfeito. Que você e eu possamos dizer o que está em Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia. Aleluia. Glória a Deus.